Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da Learnbase, o nosso Learncast. Oi Amanda, tudo bom? Oi, Lars, tudo bem por aí? Tudo jóia também. Vamos lá, essa semana nossa newsletter é mais focada em ensino superior, ensino dos adultos. A gente tem alternado, né, uma semana com um pouco mais de ensino superior, outra mais ensino básico. E como sempre vamos trazer notícias fresquinhas da semana e alguns artigos interessantes que o nosso time identificou aqui, né, espalhado pelas várias publicações que a gente acompanha. Começando aqui por duas notícias do G1 sobre EAD. A primeira é falando que a AD autonomia com limites na formação profissional. Né? Um artigo falando sobre essa contradição na flexibilidade que o EAD proporciona, mas da dificuldade de engajar quando ensina à distância. E o outro sobre o tipo de aluno no EAD, que são mais velhos e têm menor renda. Fala um pouquinho mais disso, Amanda. A gente tem algumas realidades que chamam bastante atenção, né? A primeira notícia que traz essa disparidade entre será que o EAD é realmente bom ou será que o EAD não forma profissionais tão bons, né? Tem alguns pontos importantes que a gente precisa levar em consideração aqui. Quando nós falamos de cursos de área da saúde, cursos que têm mais aulas práticas do que um curso um pouco mais teórico, por exemplo, alguma licenciatura, né, que teria mais o estágio como aula prática, a gente tem alguns pontos a serem levados em consideração quando falamos da formação de bons profissionais. Então, no caso da área da saúde, realmente, se nós temos um curso 100% EAD, com aulas práticas sendo dadas somente na teoria, é um ponto relevante para nós pensarmos a respeito, tanto que com isso vieram as atualizações do MEC sobre, né, Exatamente. os cursos EAD. Então, é muito bom de também apontar que, querendo ou não, o governo está tentando resolver algumas dessas situações, né? E a gente tem um outro cenário que, se não fosse o EAD, muitas pessoas não teriam formação. Então, o EAD também facilitou muito a vida de pessoas que já têm uma renda um pouco menor, menos disponibilidade de tempo, dificuldade de locomoção até a universidade. É. Então, são realidades que nós precisamos prestar atenção e considerar as diferenças primordiais. E associando com a segunda notícia, que são os alunos serem mais velhos no EAD e com uma renda menor, é exatamente esse perfil que lá atrás o EAD buscou trazer, né, para a educação. O EAD ele não foi pensado inicialmente para os alunos que estão saindo do ensino médio, mas sim pensado para as pessoas que estão com maior dificuldade em conseguir o diploma universitário. Então, o que isso nos traz em realidade educacional? A forma como os cursos são oferecidos. Se nós temos alunos com uma faixa etária maior do que os alunos que estão saindo do ensino médio e alunos com uma renda mais baixa, nós temos um perfil de alunos do EAD que é completamente diferente do perfil majoritário dos alunos do presencial. Então, está aí um ponto também a ser pensado quando nós falamos em melhorias, adaptações, acessibilidade. Então, essas duas notícias casam muito bem nessa visão que o MEC está buscando atualizar o EAD, né, trazendo novas regras, novas políticas sobre os cursos à distância, mas também não deixar de pensar em quais são os perfis de alunos que vão ser impactados por isso. Sempre tem muito nuance, né? Tem muito detalhe e não é fácil criar uma regra única porque você acaba punindo alguns. Mas eu acho que essa busca pela qualidade, houve um exagero, talvez, né? A gente percebeu isso, né, no EAD e houve quase que ficou solto demais, entre aspas, mas o pêndulo vai para o outro lado agora e a gente talvez esteja exagerando e cortando, né, tirando o acesso de gente que talvez não tenha outra opção. Então, realmente é interessante Exato. ver isso sendo colocado na balança, mas enfim, vamos ver se a gente volta o pêndulo para o meio um pouquinho mais ou se a gente consegue aprender e amadurecer, mas aparentemente, né, a gente está num momento que é um momento contra a EAD. E talvez até eu acho que a mídia vem ajudando a trazer um pouco os dois lados da história, né, para tentar melhorar o debate, mas
É Sim, nesse complexo, é, né? a gente chegar no meio termo o quanto antes, né? Exatamente. O Brasil funciona à base da tentativa e erro, então vamos tentar Exatamente. ver o que funciona. E é muito comum a gente agir depois dos fatos e não se preparar antes e tentar. Então, enfim, agora está lidando com as consequências e com né, as medidas que precisam ser corretivas para resolver o problema rápido. Isso.